Saudações, minha gente! Chegamos à nossa aula 54, uma aula muito especial, matrizes, contemplando as energias renováveis da eólica. Vamos lá? Definição de matriz. São dados numéricos organizados em tabelas, linhas e colunas. Cada dado numérico será um elemento da matriz, que vai ser localizado a partir da linha, que fica deitada na horizontal, e da coluna, que fica em pé na vertical. A matriz é simbolizada por uma letra maiúscula, acompanhada do subscrito M vezes N, onde M sempre é o número de linhas e N é o número de colunas. Ou seja, a representação simbólica de uma matriz, a letra maiúscula e o subscrito M vezes N. Se todos os elementos de uma matriz forem nulos, a gente chama a matriz de matriz nula. Alguns exemplos de matrizes. Observem essa matriz 2 por 3. O primeiro é linha, o segundo é coluna. Duas linhas, 3 colunas. Olha essa outra matriz, a matriz B, 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. A matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. A matriz que é só coluna, formada por apenas uma coluna. Ou a matriz linha, formada por apenas uma linha. Atenção, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente diz que a matriz é uma matriz quadrada, de ordem igual ao número de linhas ou colunas que ela tem. Então, aqui ela tem 2 linhas e 2 colunas, então ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Quando o número de linhas é diferente do número de colunas, a gente chama a matriz de matriz retangular. Essa primeira, tem 2 linhas e 3 colunas. E essa segunda, 3 linhas e 2 colunas. Observe que os elementos de cada linha e coluna estão mostrados aqui. Gostei, viu, Carlos? Carlos, como é que a gente faz a representação genérica? Ou seja, através de letras de uma matriz. Atenção ao detalhe. A matriz é simbolizada por uma letra maiúscula e o subscrito. Os elementos de uma matriz é a letra minúscula, relativo à maiúscula da matriz, simbolizado pela linha e a coluna respectiva. Então, por exemplo, quando eu digo o elemento A1, 2, ele está na primeira linha e segunda coluna. Mas observe que o elemento A21 está na segunda linha e primeira coluna. Assim como o elemento A23, que estaria na segunda linha e terceira coluna. Quando nós vamos representar os elementos de uma matriz, a gente faz assim, ó, A e J, M por N. Esse I refere-se às linhas e o J se refere às colunas. Então, esse I pode variar desde a primeira linha até a linha M. E o J pode variar desde a coluna 1 até a coluna N. Carlos, para que serve a matriz genérica? Olha, estamos trazendo para você um exemplo que é muito, mas muito parecido com uma questão que andou aparecendo no Enem. Então, vamos ver esse exemplo 1. Um sistema computacional cria uma matriz, origina uma matriz de acordo com o código. Inclusive, senhas bancárias trabalham com sistemas matriciais, sistemas que têm como base softwares associados a matrizes. Então, está aqui uma matriz C, com seus elementos C e J, 3 por 2. Então, essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. E o código desse elemento é o seguinte: o que está de amarelo é quando o número da linha é maior que o número da coluna. Você joga na fórmula I menos J ao quadrado. E o código azul é aquele que o número da linha é menor ou igual ao número da coluna. Aí você joga a fórmula J menos I ao quadrado. Então, para formar essa matriz, que tem 3 linhas e 2 colunas, eu vou começar pelo código amarelo, tá? Quando a linha é maior que a coluna. Então, por exemplo, o elemento da segunda linha e primeira coluna, C21. Quem é o I aqui? 2. Quem é o J aqui? 1. Aí você vem substituir aqui na fórmula. Ó. Lembre que é amarelo, porque a linha é maior que a coluna. O I é maior que o J. Vamos substituir na fórmula. Ó. 2, que é o I, menos o J ao quadrado, que é 1 ao quadrado. 2 menos 1 dá 1. Fazendo a mesma coisa para o elemento C, da terceira linha e primeira coluna. Lá vai, o I é 3 e o J é 1. 3 menos 1 ao quadrado é 1, dá 2. E agora, ó, elemento da terceira linha e segunda coluna, o C32. O I é 3 e o J é 2. Então, bora. 3 menos J ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 menos 4, menos 1. Vamos pegar agora os elementos em que o I é menor ou igual ao J. Então, por exemplo, o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, C1. Atenção, hein? O J vem primeiro e depois você faz o I ao quadrado. Então, bora. Quem é o J? 1. Quem é o I? 1. Então, fica 1 menos, dentro do parênteses, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. E atenção agora, hein? Tem que ter muito cuidado no C1, 2. Quem vem primeiro é o J. Ó. Então, eu vou fazer 2 menos, quem é o I? 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1 dá 1. E o C22?
Segunda linha e segunda coluna. Começa pelo J. 2 menos, olha quem é o primeiro, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 4, menos 2. Então, já sabe localizar o elemento da primeira linha e primeira coluna? Primeira linha e segunda coluna? Vamos ver se é esse mesmo? Aê, Carlos. Show, Carlão. Então, bora. Ó. Primeira linha e primeira coluna, 0. Tá aqui. Primeira linha e segunda coluna, 1. Tá aqui. Segunda linha e primeira coluna, tá aqui, ó. 1. Segunda linha e segunda coluna, tá aqui, ó, menos 2. Terceira linha e primeira coluna, tá aqui, ó, 2. Terceira linha e segunda coluna, tá aqui, ó, menos 1. Já sabe fazer a representação genérica? Show demais. Carlos, me explica aí alguns tipos de matrizes que pode tentar me pegar no Enem. Mas como o nosso curso é por fazer mesmo, arrebentar no Enem, né? E com essa mudança aí para 2024, hein? Diga aí, quais são os tipos de matrizes? O primeiro tipo de matriz que eu quero mostrar para vocês é a matriz diagonal. É toda matriz quadrada, ou seja, que o número de linhas é igual ao número de colunas, de uma certa ordem n, na qual o A e J é 0 para qualquer I diferente de J. Só lembrando, gente, que quando você tem I igual a J, a gente está na diagonal principal. Vamos explicar isso melhor. Esse elemento 5 é primeira linha e primeira coluna. O elemento 6 é segunda linha e segunda coluna, ou seja, a diagonal principal é quando I é igual ao J. Então, na diagonal principal, ó, eu começo do primeiro elemento da matriz lá no início, terminando no 6. Olha outro exemplo da diagonal principal. Ó. O D11, que a matriz é D, né? Primeira linha e primeira coluna. O D22, segunda linha e segunda coluna. E o D33, terceira linha e terceira coluna. Tudo que não faz parte da diagonal principal vai ser 0. Então, matrizes diagonais são aquelas que os elementos que não estão na diagonal principal são todos 0, nulos. A matriz identidade é um caso especial da matriz diagonal em que na diagonal principal só tem o elemento 1. Então, por exemplo, a matriz de ordem 2 identidade, ó, A1 é 1, A22 é 1. O resto é tudo 0, né? Que ela é uma matriz diagonal. E aqui, ó, uma de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Ó. A diagonal principal é só formado de 1 e o resto dos elementos é tudo 0. Sacou aí? Muito bem, Carlos. Matriz triangular. É toda matriz quadrada composta apenas por 0 nos elementos abaixo da diagonal principal, se for um triangular superior. Então, quando é que uma matriz é a triangular superior? É quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são formados de 0. Ou quando todos os elementos forem zeros acima da diagonal principal, ela é chamada de triangular inferior. Sacou? Muito bem, Carlos. Carlos, que é a matriz oposta, é aquela em que você troca o sinal de todos os elementos da matriz. Então, a matriz A é 2, menos 3, 5, 0, 4 e 1. A oposta, troca o sinal de todo mundo. Tranquilo. Transposta. A matriz transposta de uma certa matriz M por N é representada pela letra A, subscrito T de tatu. Ela é obtida trocando-se ordenadamente as linhas de A pela coluna de A. Aí eu tenho uma matriz transposta em que o que era linha passa a ser coluna e o que era coluna passa a ser linha. Então, se a matriz original é M de Maria por N de navio, a transposta é N de navio por M de Maria. De uma forma mais simples. Toda linha se transforma em coluna. 2, menos 3 e 5 se transformou numa coluna 2, menos 3 e 5. A outra linha, 0, 4 e 1, se transformou na coluna 0, 4 e 1. E observe, essa primeira matriz é 2 linhas e 3 colunas. Ela é 2 por 3. A transposta dela troca a ordem, é 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Perfeito? Muito bem. O que é uma matriz simétrica? É quando ela é igual à sua transposta. Então, veja, a matriz A, 1, 8, 8 e 5, quando eu pego essa primeira linha 1 e 8 e boto na coluna, deu 1 e 8. Quando eu boto a segunda linha 8 e 5 e coloco na coluna 8 e 5, se elas ficarem iguais, a matriz igual à sua transposta, ela é chamada de simétrica. E ela é antissimétrica quando ela é igual à sua transposta com sinal trocado. Então, ó, se você pega a matriz A, o que era linha passa a ser coluna e o que era linha passa a ser coluna, você observa que elas ficam com sinais trocados. Ela é uma matriz antissimétrica. Quando é que duas matrizes são iguais? Quando todos os seus elementos são iguais. Então, olhe para a matriz A de amor e a matriz B de bola. A matriz A de amor é formada por 1, 4, 8 e 5.
A matriz B é formada por 1, 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4, 8 e 3 mais 2, que é a mesma coisa que 5. Então, duas matrizes somente serão iguais se todos os seus elementos são iguais nas mesmas posições que ocupam. Ok? Como é que eu faço operações com matrizes? Adição e subtração. A primeira coisa que você tem que perceber, gente, é que você só pode somar ou subtrair duas matrizes se elas tiverem o mesmo M e N. Então, por exemplo, para eu somar a matriz A, que tem 2 linhas e 3 colunas, eu preciso somar ou subtrair com a outra matriz que tenha também 2 linhas e 3 colunas. Por quê? Porque para somar e subtrair, eu somo elemento com elemento. Então, vamos lá. Ó. Uma matriz C em que eu queira que seja A mais B. Você vai somar ó, os elementos de cada posição de uma com a outra. 5 mais 0 é 5. 3 mais menos 1 é 2, 4 mais menos 2 é 2, 0 mais 3 é 3, menos 7 mais 7 é 0 e 2 mais menos 8 é menos 6. Então, a matriz C, soma de A mais B, deu essa aqui. E a diferença é só fazer que dá essa matriz aqui. Fazer aqui, ó, 5 menos 0 é 5, 3 menos menos 1 dá 4 e assim sucessivamente. Se eu quiser multiplicar um número real, ou seja, uma constante por uma matriz, como é que funciona isso? Para multiplicar um número real k, por exemplo, 2 menos 1, 1 meio, por uma matriz, eu multiplico esse número por todos os elementos da matriz, obtendo uma matriz que tem a mesma ordem da primeira, com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, veja a matriz A de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, que tem os elementos 2, 4 terços, menos 3 e 8. E eu quero saber uma matriz B, em que eu vou multiplicar a matriz A por 3. Então, a matriz B é a multiplicação de um número pela matriz A. Então, se eu pegar 3 e multiplicar por todos os elementos, como é que vai ficar? Ó? 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 terços, corta 3 com 3 dá 4. 3 vezes menos 3 é menos 9. E 3 vezes 8 é 24. Chegamos agora, gente, ao coração da aula. Praticamente toda a aula vai trabalhar com multiplicação de matrizes. Então vamos com muito cuidado agora, anote tudo no seu caderno, tira dúvida no WhatsApp. Se você estiver na nossa aula ao vivo, dá um comentário aí no chat. Para ver multiplicação de matrizes, é necessário que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda. A matriz resultante da multiplicação de matrizes, ela terá o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Então, por exemplo, uma matriz A, M por N, e uma matriz B de bola, N por P. Elas só podem ser multiplicadas, gente, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Nesse caso, ó, N é igual a N. E se isso acontecer, gente, a matriz produto será do tipo número de linhas da primeira e número de colunas da segunda, ok? E o interessante é que para fazer a conta das multiplicações de matrizes, a gente deve seguir uma regra bem legal, ó. Para proceder à multiplicação das matrizes, de modo a obter o resultado, a chamada matriz produto, atenção agora, sempre devemos multiplicar cada elemento de uma linha I pelos respectivos elementos de uma coluna J, para obter a posição do elemento A e J. Então, por exemplo, se eu quiser saber o elemento da multiplicação A32, eu preciso pegar a terceira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Ok? Obviamente, eu preciso mostrar para você um exemplo prático, para você ver a força da multiplicação de matriz e por que ela é a base da aula de hoje, tá bom? Então, para compreender a multiplicação de matrizes, vamos observar, na realidade, dois exemplos. O exemplo 2, porque a gente já fez o primeiro lá na matriz genérica, e vamos ao nosso exemplo 2. Seja a matriz A, que representa o número de vitórias, empates e derrotas dos times Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos. E a matriz B, que vai representar o número de pontos correspondentes a vitória, empate e derrota. Então, você entendeu, gente? A matriz A, ela vai me dar o número de vitórias, empate e derrota de 4 times. E a matriz B, ela vai dar o número de pontos que a vitória corresponde, o empate corresponde e a derrota corresponde. Ok? Então, vamos lá para a configuração.
Primeira matriz era uma matriz que tem 4 times, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos, e 3 colunas, número de vitórias, número de empates e número de derrotas. Então, ela é uma matriz que tem 4 linhas e 3 colunas. A outra matriz é uma matriz que dá o número de pontos para vitória, empate e derrota. Então, veja, nessa matriz a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota vale 0 ponto. Na primeira matriz, gente, o time do Flamengo teve 3 vitórias, 0 empate e 0 derrota. E por aí vai. A pergunta é, eu posso multiplicar as matrizes? Show! Qual é a condição para que eu possa multiplicar as matrizes? O número de colunas da primeira, que é 3, é o que está de vermelho, é igual ao número de linhas da segunda, que é 3, que é o que está de vermelho. Então, eu posso multiplicar. Beleza! A matriz resultado, gente, ela vai ter o número de linhas da primeira, que é 4, e o número de colunas da segunda, que é 1. Então, vamos entender na prática. A matriz resultante vai me dar o total de pontos do Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos. Tá? Por quê? Olha só. Vitória, empate e derrota. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O que é que sobrou? Número de linhas da primeira, que é os 4 times, e o número de colunas da segunda, que é o total de pontos. Atenção agora, anote aí. Além dessa condição de só poder multiplicar como o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda, em termos práticos de resultado que tem algum significado, essas letrinhas de colunas da primeira e número de linhas da segunda tem que ser a mesma. Explicando melhor. Se aqui é vitória, empate e derrota, aqui tem que ser vitória, empate e derrota. Aqui não poderia ser feijão, arroz e macarrão. Ok? Você entendeu, gente? Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, mas além disso, para que eu tenha algum resultado contextualizado, as letras, os nomes têm que ser os mesmos, tá bom? Então vamos entender agora o que aconteceu, né? Você já sabe que na matriz produto eu vou ficar com Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos e o número de colunas vai ser pontos. Agora, como é que eu acho esse número 9 aqui? Essa é definitivamente a coisa mais importante da aula de hoje. Vamos fazer comigo? Esse elemento 9 aqui, diga para mim. Ele está na primeira linha e na primeira coluna da matriz produto. Então, ele é obtido como? De novo, ele está na primeira linha e na primeira coluna da matriz produto. Então, ele é obtido como? Da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Faz para mim, cara, que agora eu estou animado. Cara, estou animado, estou entendendo matriz, viu? Então, vem comigo. 3 vezes 3 dá 9. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Você viu que eu fui multiplicando na mesma ordem, somando? Em termos práticos, o que significa 9? É o total de pontos do Flamengo. Então, o que é que aconteceu? 3 vitórias corresponde a 3 pontos, então é 3 vezes 3. 0 empate corresponde a 1 ponto, é 0 vezes 1. E 0 vezes 0 corresponde a 0 ponto. 3 vezes 3, 9, mais 0, deu 9 pontos para o Flamengo. Vamos lá para o Palmeiras agora. Palmeiras é na segunda linha e primeira coluna. Então, eu pego a segunda linha da primeira e multiplico pela primeira coluna da segunda. Vem comigo. 2 vitórias do Palmeiras vezes 3. Bora, faz aí para eu ver, Carlão. Mostra aqui, Carlão. Mostra aqui. Vai, Carlão. 2 vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. Palmeiras teve quantos pontos? 6. Pega aí, a torcida do sul do país, arrote, chimarrão, tchê. Grêmio. Grêmio é terceira linha e primeira coluna. Você é do Rio Grande do Sul? Dá um toque aí no chat. Manda um alô aí pra gente aqui do Rio Grande do Norte. Ó, terceira linha e primeira coluna. Então vem comigo, Carlos. Como é que eu vou fazer, ó? 0 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 0. Quantos pontos teve o Grêmio? 1. E observe que o Santos, que está na quarta linha e primeira coluna, é igual ao Grêmio, porque ele teve 0 vitória, um empate e 2 derrotas. Então, gente, na classificação desse torneio, eu tenho o Flamengo com 9, Palmeiras com 6, Grêmio com 1 e Santos com 1. Evidentemente, esse torneio tem que ser cancelado, porque aqui é Vascão! Ok, galera? É muito bom isso aí. Vamos a mais um exemplo, né? E esse exemplo agora vai trabalhar, gente, com mais de uma coluna. Atenção, é o exemplo-chave, tá? Para a gente começar os exercícios. Segura comigo, Carlão. Um empresário oferece alimentos a 2 orfanatos, 1 e 2, conforme a tabela abaixo. Então, essa tabela, que é uma matriz, já que tem linhas e colunas, vai representar o quê? Atenção, o que significa a tabela? Quantidade de quilos de alimentos dos orfanatos 1 e 2. O orfanato 1 tem 25 kg de arroz, 25 quilogramas é o correto. Feijão 20, carne 30 e batata 32. O orfanato 2 ele precisa de 28 kg de arroz, 24 kg de feijão,
35 kg de carne e 38 kg de batata. Muito bem. E a tabela 2? São os preços desses alimentos, né, para cada quilo. Então, a cotação dos preços em 2 supermercados diferentes. No supermercado X, gente, o arroz custa R$ 4,00 por quilograma. E no Y, R$ 3,50. O feijão, R$ 6 e no Y, R$ 5. A carne no X, R$ 20 e no Y, R$ 23. E a batata, R$ 2,50 no X, R$ 2,00 no Y. O que a questão deseja? Olha que questão clássica para cair em prova, né, gente? Questão típica para cair em prova mesmo. Faça uma análise do valor da compra em cada supermercado para cada orfanato e discuta qual é o melhor deles para a compra dos produtos, levando em conta seu gasto mínimo. Então, gente, os orfanatos vão comprar os seus alimentos em supermercados que têm preços diferentes. Então, a ideia é, onde é melhor comprar? No supermercado X ou no supermercado Y? E qual orfanato vai comprar lá? Então, para fazer essa questão, a primeira coisa é criar as matrizes. Na realidade, quando eu digo criar a matriz, é a tabela, né? Então, veja, recordando a primeira tabela, o que é mesmo a primeira tabela, Carlos? É a quantidade de quilogramas de arroz, feijão, carne, batata que os orfanatos 1 e 2 precisam. Então, o orfanato 1 precisa de 25 kg de arroz e por aí vai. A tabela 2, Carlos, é o que mesmo? É o preço por quilograma dos alimentos arroz, feijão, carne e batata nos supermercados X e Y. A primeira matriz ela é do tipo 2x4, porque ela tem 2 linhas e 4 colunas. A segunda matriz ela é do tipo 4x2, porque ela tem 4 linhas e 2 colunas. Antes que eu continue, me diga, eu posso multiplicar? Show de bola! Abração, hein? Para Sol e Odlaê, lá em Belém do Pará. Vocês brilham, viu? Logo, logo a gente está fazendo uma visita aí na formatura de vocês. Muito bem, Carlos. Então já sei que eu posso multiplicar. Eu posso multiplicar porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E você sabe como vai ser a matriz produto? Sim, você sabe que ela vai ter o número de linhas da primeira, que é 2, e o número de colunas da segunda, que é 2. Muito bem, cara. Então é isso. Dá um tempo. Vamos dar uma respiradinha, né, gente? É isso mesmo? Vamos ler comigo. Note que é possível multiplicá-las. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Observando ainda que a matriz produto vai representar o gasto de cada supermercado em cada orfanato. Por quê? Porque se a primeira matriz é quilograma e a segunda é reais por quilograma, isso você vai fazer em muitos exercícios, tá? Você multiplica. Quilograma vezes reais por quilograma dá reais. Então eu vou ter a quantidade de reais que eu vou gastar por cada orfanato nos supermercados X e Y. Perfeito? Tem mais um detalhe, né, gente? Apesar de eu poder multiplicar, eu tenho que ver se o resultado tem lógica. Para que tenha lógica, as letras da coluna da primeira tem que ser igual às mesmas letras das linhas da segunda. Arroz, feijão, carne e batata. Arroz, feijão, carne e batata. Beleza. Atenção agora que é muito importante o que vai acontecer na próxima tela. Carlos, por que você está dizendo que é tão importante? Porque agora nós vamos começar a entender na prática como é que a gente multiplica matrizes que tem mais de uma coluna. Eu quero que você preste muita atenção ao que eu vou lhe perguntar agora. Procure aí onde é que está o supermercado X. O supermercado X está na primeira coluna da segunda matriz. Galera, para comprar no supermercado X e saber quanto é que eu vou gastar, eu preciso exatamente fazer as multiplicações das matrizes. Então eu lhe pergunto o seguinte: se eu multiplicar a primeira linha da primeira matriz, olha o que eu estou colocando aí no mouse, tá? Com a primeira coluna da segunda matriz, você concorda que eu obtenho o elemento C11? O que significa o elemento C11? É quanto o orfanato 1 gastou no supermercado X. Então, eu vou repetir. Na hora em que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, gente, a matriz produto vai ter as informações do número de linhas da primeira, que são os orfanatos 1 e 2, e as informações da coluna da segunda, que são X e Y. E lembre que essa matriz vai representar o preço total em reais. Por quê? Porque você multiplicou quilograma por reais por quilogramas. Então, respondendo à pergunta, o C11 representa quanto foi gasto pelo orfanato 1 no supermercado X. E como é que faz a continha? Vamos fazer comigo. Vai na ordem. Ó.
Primeira linha com primeira coluna na ordem. Bora, você faz 25 vezes 4. Vai na sequência, depois 20 vezes 6. Sempre somando, viu? Depois 30 vezes 20. E depois 32 vezes 2, 50. Quando você faz as contas, gente, você conclui que eu comprando no supermercado X, o orfanato 1 gasta 900. E aí eu pergunto a você, se eu quiser saber agora quanto é que eu vou gastar o orfanato 2 no supermercado X. Então você pega a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Mas, Carlos, por que segunda coluna da primeira com a primeira linha da segunda? Para eu ter o que o orfanato 2 vai gastar no supermercado X. Então me diz como é que eu calculo C21? Diz para mim pela ordem, bora. 28 vezes 4, depois 24 vezes 6, vai acompanhando aqui embaixo, ó. Depois 35 vezes 20, depois 38 vezes 2,50. Fazendo as continhas dá 1.051. Ou seja, o orfanato 2 gasta no supermercado X 1.051. Então de cara eu pergunto a você, a compra no supermercado X torna-se mais barata no orfanato 1, que só gasta 900. O orfanato 2 gastaria 1.051 lá, né? Então vamos começar agora, né? Já temos o total de 1.951 de compras no supermercado X. Vamos fazer para o supermercado Y, né? O supermercado Y, gente, está na segunda coluna. Então eu vou ter que trabalhar com elementos da segunda coluna. Então vamos começar. Se eu pegar primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda. O que é que vai me dar? Onde é que ele está aqui? Parabéns! C1, 2. Primeira linha da primeira, olha o 1 vindo primeiro. E segunda linha da segunda, olha o 2 vindo depois. Então, o que é que esse elemento me diz? Quanto o orfanato 1 gastará no supermercado o quê? Y. E como é que eu sei o custo? Bora lá, pela ordem. Ó. 25 vezes 3,50. Vai acompanhando aqui embaixo, viu, gente? 25 vezes 3,50, depois 20 vezes 5, depois 30 vezes 23, depois 32 vezes 2. 941,50 o orfanato 1 gastaria no supermercado Y. E o 2, Carlos, gastaria quanto? Vamos agora de roxo? Bora lá. Segunda linha da primeira matriz com segunda coluna da segunda é o C22, que vai ser quanto o orfanato 2 gastaria no supermercado Y. Faz a conta comigo, cara, que eu tô me animando. Faz aí. 28 vezes 3,50, pela ordem. 24 vezes 5, 35 vezes 23 e 38 vezes 2. Tudo somando, viu, gente? Daria 1.099. Então, se os dois orfanatos comprarem no supermercado Y, teria um custo total da soma dos dois, 2.040,50. Então, fazendo o resumo da questão, me diga, aonde é melhor o orfanato 1 comprar? No supermercado X. Por quê? Porque o orfanato 1 no supermercado X gasta 900. Mas se ele for comprar no supermercado Y, 941,50. Então, o orfanato 1 é melhor comprar no supermercado X, porque gasta só 900. Se ele comprasse no Y, 941,50. E o orfanato 2, Carlos, é melhor comprar onde? Também o Y. Aliás, também o X, né? Porque no X ele está gastando 1.051 e no Y 1.099. Então, gente, questão sem palavras, né, gente? Que questão magnífica para você revisar. Existem algumas propriedades, gente, relativas à multiplicação de matrizes, tá? Questões mais a nível teórico. Você vai fazer algum vestibular aí pelo Brasil afora, você pode encontrar algumas questões teóricas que não são tão bem contextualizadas. Então, o nosso curso também atende à sua necessidade. Então, vamos lá. Propriedades das multiplicações das matrizes. Sejam as matrizes A de amor, B de bola e C de casa. Então você verifica que a propriedade associativa vale nas matrizes. Ou seja, se eu tiver as matrizes multiplicadas A vezes B vezes C, eu poderia multiplicar primeiro B vezes C e depois multiplicar por A. Ou multiplicar primeiro A por B e depois por C. Essa propriedade dá uma igualdade nas matrizes. Eu também posso ter o chuveirinho à esquerda ou à direita, distributivo à esquerda. Ó. Se eu tiver dois números somados vezes o outro, aliás, duas matrizes somadas vezes a outra, ó. B vezes A mais C vezes A. Ou, né, aqui embaixo, ó, distributivo à direita, A vezes B mais A vezes C. Mas atenção agora, hein? Surpresa! Não vale a propriedade comutativa. Hein? O que danado é propriedade comutativa? Com números é assim, 5 vezes 4 é igual a 4 vezes 5. Mas acredite, em matrizes, isso não necessariamente é verdade. Pode acontecer, mas não necessariamente é verdade. Ou seja, uma matriz A multiplicada pela matriz B
pode ser diferente da matriz B multiplicada pela matriz A. Incrível, né, gente? A multiplicação de matriz depende da ordem. A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Pode até acontecer que seja igual, mas eu não posso garantir isso. Então vá dizendo que é sempre diferente. Muito bem, cara, gostei. Mais duas observações interessantes. Quando eu tenho dois números e digo que o produto dá zero, por exemplo, A vezes B igual a zero. Ou A é zero ou B é zero. Por quê? Porque só a multiplicação por zero que dá zero. No mundo das matrizes, não necessariamente. Então, pode acontecer, gente, de você pegar uma matriz A que não seja nula, por uma matriz B que não seja nula, e ao multiplicar, dá a matriz nula, zero. Pode acontecer. E esse quinto é muito curioso. A gente tem mania de cortar, né? E em matrizes eu não posso fazer isso. Então, se eu tenho uma matriz A multiplicada pela matriz B e uma matriz A multiplicada pela matriz C, eu não posso cortar A com A e dizer que B é igual a C, tá bom? Mas, Carlos, a demonstração disso envolve álgebra linear. São demonstrações que exigem um nível de profundidade maior e está além do nível do nosso curso, ok? Muito bem, Carlos. O que seria a matriz inversa? Considere duas matrizes quadradas A e B de mesma ordem n. Se são quadradas, pode ser de ordem 2, de ordem 3, duas linhas e duas colunas, ou três linhas e três colunas. Se você verificar que A vezes B é igual a B vezes A, e isso dá igual à matriz identidade, a gente diz que a matriz B é inversa da matriz A. Então, quando você multiplica duas matrizes e o resultado é a identidade, a gente diz que uma matriz é inversa da outra. Observe que, neste caso, vale a propriedade comutativa. Então, nas matrizes inversas, multiplicar uma matriz por sua inversa ou fazer a inversa pela matriz dá sempre igual à identidade. Vale a propriedade comutativa. A matriz inversa é representada por A elevado a menos 1. Isso não significa que você está invertendo os elementos. A palavra inversa não significa inversão dos elementos. Eu vou mostrar para você um exemplo de como calcular uma matriz inversa. Aí o cara, é só inverter os elementos. Não, não, não. Inversa de uma matriz não é inverter os elementos, é fazer a seguinte operação. Ele quer saber qual a inversa da matriz A representada pelos elementos 1, 0, 2 e 5. Galera, eu já sei que se eu pegar uma matriz e multiplicar pelo inversa, que tem a mesma ordem dela, vai dar a identidade de mesma ordem da matriz. No comecinho da aula, a gente viu que uma matriz de identidade é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal é 1, né? Os outros são 0. Então, em outras palavras, eu pego a matriz A, multiplico por uma matriz desconhecida, então se é desconhecido, os elementos é A, B, C, D. E eu já sei que, por ser inversa, que o resultado é a identidade, 1, 0, 0 e 1. O que eu vou fazer aqui? Primeira linha com primeira coluna vai dar 1. Primeira linha com segunda coluna vai dar 0. Lembra do processo da multiplicação? Segunda linha com primeira coluna vai dar 0. Segunda linha com segunda coluna vai dar 1. Vamos fazer isso, gente? Bora? Vamos começar. Primeira linha com primeira coluna dá 1. Então, bora. Ó. 1 vezes A. Primeira linha da primeira com primeira coluna da outra tem que dar o elemento 1 aqui, né? Então, 1 vezes A mais 0 vezes C dá 1. Daqui de cara, como 0 vezes C é 0, eu concluo que A é 1. Já achei A. Ó. Vamos continuar. Se eu fizer agora, segunda linha com primeira coluna, vai dar 0. De novo. Ó. Segunda linha com primeira coluna vai dar 0. Eu estou fazendo a primeira coluna porque fica com A e C, né? E eu resolvo o sistema. Então, ficou como? 2 vezes A mais 4 vezes C igual a 0. Como A é 1, substitui A por 1 aqui, Carlos. 2 vezes 1 mais 4 vezes C é 0. Passa o 2 vezes 1 para o outro lado. 4 vezes C igual a menos 2. C igual a menos 2 sobre 4. Simplificou. Menos 1 sobre 2. Já achei o A e já sei o C. Como é que eu acho B e D? Você já deve estar imaginando como é que eu vou fazer, né? Bora! Primeira linha com segunda coluna. Vai dar 0. 1 vezes B mais 0 vezes D vai dar 0. 0 vezes D é 0. Então, 1 vezes B igual a 0, B é 0. Achei B. E como é que eu acho D? É só pegar segunda linha da primeira matriz com segunda coluna da segunda e vai dar 1, Carlos. Show demais. 2 vezes B mais 4 vezes D igual a 1. Como B é 0, né? 2 vezes 0 mais 4 vezes D igual a 1. Achei D, 1 quarto. Então, olha, já tem o A, já tem o B,
já tem o C e já tem o D. Então, a primeira linha da matriz inversa vai ser 1 e 0. E a segunda linha vai ser menos 1/2 e 1/4. Mostra aí. Tá aí. Essa é a matriz inversa, que quando multiplicada pela matriz A, dá a inversa. Aliás, dá a identidade. Muito legal. Observações complementares. Se uma determinada matriz não tem inversa, ela é chamada de singular. A gente vai ver detalhes sobre isso na nossa aula de determinante. E para a matriz A e sua inversa, vale a propriedade comutativa, como a gente já comentou. A vezes a inversa é igual a inversa vezes A, que dá sempre igual à identidade. E a terceira observação é a seguinte. Uma matriz quadrada A multiplicada pela identidade, acreditem, da própria matriz. Então, quando você tiver uma matriz e multiplicar pela identidade, se for de ordem 2, 1, 0, 0 e 1, da própria matriz. A gente costuma dizer, gente, que a matriz identidade é o elemento neutro na operação matricial. O que é um elemento neutro? É que não modifica o resultado. O elemento neutro na adição é 0, porque qualquer número somado com 0 dá o próprio número. O elemento neutro na multiplicação é 1, porque o número, qualquer número multiplicado por 1 dá o mesmo número. E nas matrizes, o elemento neutro é a matriz identidade, porque qualquer matriz multiplicada por ela dá a própria matriz. Vamos ao exemplo em que vai trabalhar essas três observações. Esse exemplo 5, que vai aparecer na última questão dos exercícios, é bem interessante. Considere que eu tenha três matrizes, A de amor, B de bola e X de chaveco, ou de Xuxa, porque é mais antigo. De modo que a matriz A multiplicada pela matriz X dá B. Determina a matriz X. É só passar o A dividindo. Não. Operações com números não são igual no mundo das matrizes, tá certo? Então eu não posso passar o A dividindo, até porque não existe divisão de matrizes. A gente só viu soma, subtração e multiplicação. Como é que eu faço, então, para descobrir X? Ou, em outras palavras, como é que eu faço para isolar X, que é o que ele quer? Atenção, você sempre vai trabalhar com a ideia da inversa. Você vai entender por que já já. Então eu vou multiplicar os dois lados à esquerda pela inversa da matriz, que é a matriz que está multiplicando a matriz X. Como aqui é A, eu multiplico pela inversa de A. Se fosse um B, eu multiplicaria pela inversa de B. Então eu vou multiplicar a esquerda de A pela inversa, A menos 1, e vou fazer a mesma coisa do lado direito. A esquerda de B pela inversa. Gente, nós já aprendemos agora há pouco que uma matriz inversa multiplicada pela sua matriz dá sempre igual à identidade. Lembra? Uma matriz multiplicada pela sua inversa dá sempre igual à identidade. Então, fazendo isso, isso aqui dá I, que é a identidade. Então, olha que legal. Identidade vezes uma matriz X dá a própria matriz X. É a terceira observação no slide anterior. Qualquer matriz identidade multiplicada por uma matriz dá a própria matriz. Então, a matriz identidade vezes X dá o próprio X. Terminou. Essa é a matriz X. Ela é a matriz inversa de A vezes a matriz B. Se ligue nesse exemplo 5 aí, ok? Dá uma paradinha aí, vai tomar uma aguinha, vai fazer um lanche, que a gente ainda tem muito tempo de aula, tá? Vai começar agora os exercícios, tá bom? Dá uma pausa e volta já já. Vamos lá. Questão do Enem. Um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz abaixo. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5, as que estão deitadas, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos, pela ordem. Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pela ordem, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Galera, ele está perguntando o dia na semana. Dia na semana é coluna? Sim. Se ele perguntasse o aluno que acertou mais, ela linha. Então, ele quer saber a soma das colunas, porque ele quer saber o dia da semana, e o dia da semana é coluna. Então, o que é que você vai fazer? Basta somar cada coluna. A primeira é segunda, a segunda é coluna, a segunda coluna é terça, a terceira é quarta, a quarta é quinta... e a quinta é sexta. Vamos somar da primeira coluna todos os números. 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0. Deu 11. Então, na segunda-feira, tiveram 11 questões que foram acertadas. 3 pelo primeiro aluno, 3 pelo segundo, 2 pelo terceiro aluno, a quarta pelo quarto aluno e o quinto pelo quinto aluno. A coluna 2 é terça-feira. Somando tudo, dá 10. Coluna 3 é a quarta-feira. Somando tudo, dá 10 também. A quinta coluna é a quarta coluna é a quinta-feira, deu 10. E a última coluna é a sexta-feira, que também deu 10. Então me diga, em qual dia teve mais acertos?
Parabéns. Segunda-feira, questão do Enem, nota 10. Obra-prima. Uma prova que envolve matemática e ciências da natureza, essa questão ganharia um Oscar. Exercício 2. O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta. Atribuindo valor 1 quando a espécie se alimenta de outra e 0 quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela. Então vamos entender essa tabela, gente. A primeira linha é urso, a segunda é esquilo, a terceira é inseto e a quarta é planta. E as colunas também têm os mesmos animais, urso, esquilo, inseto e planta. Muito bem, cara. O que significa esse 0 aqui? Urso se alimenta de urso? Não, é 0. Urso se alimenta de esquilo? 1. Urso se alimenta de inseto? Sim, 1. Urso se alimenta de planta? Sim, 1. Então, quando a linha se alimenta da coluna, eu boto 1. Quando ela não se alimenta, eu boto 0. O esquilo não se alimenta de urso, 0. Atenção, o urso se alimenta de esquilo, é 1. Mas o esquilo não se alimenta de urso, por isso que é 0. Esquilo se alimenta de esquilo? Não, é 0. Esquilo se alimenta de inseto? Sim, é 1. Esquilo se alimenta de planta? Sim, é 1. Beleza. O inseto se alimenta de urso? Não. O urso se alimenta de inseto. A linha urso se alimenta da coluna inseto. Mas a linha inseto não se alimenta da coluna urso. 0. Inseto se alimenta de esquilo? Não. Inseto se alimenta de inseto? Não. Inseto se alimenta de planta? Sim. 1. E a planta não se alimenta de ninguém. Né? Então você percebeu, gente, um detalhe. Na diagonal principal tem tudo 0. Por quê? Porque urso não se alimenta de urso. Esquilo não se alimenta de esquilo. Inseto não se alimenta de inseto. E a planta não se alimenta de planta. Então, diagonal principal, tudo 0. Ele quer saber qual é a matriz 4x4, que é 4 linhas por 4 colunas, que está associada à tabela, possuirá a seguinte lei de formação. 0 para uma determinada condição ou 1 para outra determinada condição. Se você prestar atenção e olhar a nossa teoria, nós temos uma matriz triangular superior. Sim, porque a matriz triangular superior é aquela em que todos os elementos da diagonal principal abaixo dela são 0. Então, essa é a matriz triangular superior. E nesse tipo de matriz, observe que a coluna sempre é maior que a linha. Esse elemento aqui é o A12, primeira linha, segunda coluna. Esse aqui é o A13, primeira linha e terceira coluna. Esse aqui é o A14, primeira linha e quarta coluna. Esse outro é o A23, segunda linha e terceira coluna. Esse outro é o A24, segunda linha e quarta coluna. E, finalmente, esse aqui é terceira linha e quarta coluna. Então, toda vida que o I for menor que o J, dá 1. E em qualquer outra situação, I maior ou igual a J, dá 0. Então, isso é a letra C. 1 se I for menor que J e 0 se I for maior ou igual a J. Perfeito, cara. Portanto, alternativa correta, lindíssima questão, letra C. Vamos à terceira questão, uma questão muito parecida com o padrão Enem, viu? Anselmo, 1, Eloy, 2, Pedro, 3 e Wagner, 4, são matemáticos e constantemente se desafiam com exercícios, com base numa matriz D a seguir, que enumera cada elemento A e J, representando o número de desafios que I fez a J. Atenção, o número de desafios que a linha fez a coluna. Assinale, respectivamente, quem mais desafiou. Anselmo é a primeira linha e a primeira coluna. Eloy é a segunda linha e a segunda coluna. Pedro, terceira linha e terceira coluna. E o Wagner, que é o quarta linha e quarta coluna. Tá bom? Então, em outras palavras, esse 0 aqui é o número de desafios que Anselmo fez a Anselmo. E por aí vai. Então, ele quer saber quem mais desafiou na primeira opção e quem mais foi desafiado na segunda opção. Então, veja bem, quem mais desafiou é a linha, porque a linha desafia a coluna. Quem mais desafiou é a linha. E quem mais foi desafiado é a coluna, porque se a linha desafia a coluna foi desafiada. Então, com muita calma, vamos lá. Anselmo é 1, primeira linha. Eloy é 2, que é a segunda. Pedro, que é 3. E Wagner, que é a 4. O detalhe muito parecido com a questão anterior, gente, é que a diagonal principal é tudo 0. Por quê? Porque Anselmo não desafia Anselmo, 0. Eloy, que é o segundo, não desafia ele mesmo, que na segunda coluna é 0. Pedro, que é a terceira, não vai desafiar ele mesmo, que é 0. E Wagner, que é a quarta linha, não vai desafiar ele mesmo.
Então, como é que eu sei quem mais desafiou? Quem mais desafiou é o elemento linha. Anselmo, na primeira linha, vai desafiar o próprio Anselmo, que é 0, depois Eloy, depois Pedro e depois Wagner. Então, Anselmo desafiou 0 a si mesmo, 5 vezes a Eloy, 2 vezes a Pedro e 7 vezes a Wagner. Então, em resumo, a linha representa quem está desafiando. Então, Anselmo fez 0 mais 5 mais 2 mais 7, 14 desafios. Eloy vai fazer quantos desafios? É só somar, seguindo a mesma ideia, 11. Depois, Pedro vai fazer quantos desafios? É só somar, 1 mais 7 mais 0 mais 3, 11 também. E o nosso amigo Wagner vai fazer quantos desafios? É só somar, 2 mais 1 mais 8 mais 0 vai fazer 11 desafios. Então me diga uma coisa, quem mais desafiou? Anselmo, 11. Aliás, 14. Anselmo foi o que mais desafiou. Tá aí. Quem mais foi desafiado é quem está na coluna. Então vamos ver. Anselmo recebeu quantos desafios? Porque quando eu faço a coluna, eu estou recebendo o desafio, né? Então vamos lá. Ele recebeu quantos desafios, Anselmo? É só somar as colunas. 0, mais 6, mais 1, mais 2. Recebeu 9 desafios. O próximo é quem? É o Eloy. Recebeu quantos desafios? 5, mais 0, mais 7, mais 1. Recebeu 13 desafios. O nosso amigo Pedro recebeu quantos desafios? 2 mais 4 mais 0 mais 8, 14. E finalmente Wagner, quantos desafios recebeu? 7 mais 1 mais 3 mais 0, 11. Então, quem mais recebeu o desafio é quem mais foi desafiado, que será o nosso amigo Pedro. Então, resumindo, Anselmo foi quem fez mais desafios, que é as linhas, e Pedro é quem mais recebeu desafios, que o pessoal das colunas é quem recebe o desafio, é desafiado. Então, resposta correta, letra A, Anselmo e Pedro. Ei, Carlos, eu senti que matriz não é difícil, mas tem que prestar atenção. Exatamente. Olha essa questão, gente, da UFRN, como eu posso usar matrizes em cálculo de médias. Olha a questão 4. Considera seguir uma tabela com as notas de 4 alunos em 3 avaliações e a matriz M formada pelos dados nessa tabela. Então, a primeira matriz me dá a nota de 4 alunos em 3 avaliações. Tiago, na avaliação 1, tirou 8, na avaliação 2, tirou 9, na avaliação 3, tirou 6, e assim sucessivamente. Eu já reproduzo para você a matriz associada à tabela. O produto, número real, 1/3, multiplicado por M, que é a matriz M, multiplicado pela matriz coluna, formada apenas pelos números 1, corresponde na prática ao quê? A média de todos os alunos somente na avaliação 3, a média de cada avaliação, a média de cada aluno nas 3 avaliações ou a média de todos os alunos na avaliação 2. Vamos fazer a multiplicação 1/3 pela matriz M, pela matriz 1, 1. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, gente. Eu já multipliquei a matriz M pela matriz coluna 1, 1. Então, veja. Essas primeiras notas, 8, 9 e 6, é a primeira linha, vai multiplicar a primeira coluna. Então, vai dar esse resultado aqui, ó. 8 vezes 1, mais 9 vezes 1, mais 6 vezes 1, dá 23. Você percebeu que, na realidade, esse 23 é a soma das 3 notas do primeiro aluno, né? A mesma coisa vai acontecer com o segundo aluno. Vamos fazer, ó. 6 vezes 1 dá 6, 8 vezes 1 é 8, 7 vezes 1 é 7, dá 21. O terceiro aluno, seguindo a mesma ideia, terceira linha em primeira coluna, eu boto aqui. 9 vezes 1 dá 9, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, dá 21. E, finalmente, o último aluno, 7 vezes 1 dá 7, 8 vezes 1 dá 8, 9 vezes 1 dá 9. Então, observe que essa matriz aqui, 1, 1, ela apenas está aí para você somar as notas. Porque na multiplicação, 1 é um elemento neutro, ou seja, ele dá o mesmo resultado, né? Então, eu pergunto a você, se 23, 21, 21 e 24 são a soma das notas dos alunos, quando eu multiplicar por 1/3, é a mesma coisa de dividir essa soma por 3, né? Fazendo isso, gente, eu tenho a média de cada aluno nas 3 avaliações. Portanto, letra C, questão bem curiosa para mostrar como é que você pode criar um programa computacional para calcular a média. Gostei, Carlos, dessa questão. Questão número 5, vamos agora para o UERJ, né? Você está vendo que nós estamos trabalhando muitas questões contextualizadas. Questão 5. Para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por 3 tipos de suplementos alimentares. 1, 2 e 3. Esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes concentrações de 3 nutrientes, A, B e C. Observe as tabelas a seguir, que indicam a concentração de nutrientes nos suplementos, que é a primeira tabela,
e a porcentagem de suplementos na mistura, que é a segunda tabela. Então, a primeira tabela me dá os nutrientes e as concentrações nos suplementos 1, 2 e 3. E a segunda tabela me dá a porcentagem na mistura de cada um dos suplementos 1, 2 e 3. Então, repetindo, a primeira tabela me dá grama por quilograma e a segunda me dá uma fração, uma porcentagem. Ele quer saber qual é a quantidade do nutriente C em gramas por quilogramas encontrada na mistura alimentícia. Galera, primeira coisa, eu posso multiplicar, porque quando eu tenho duas tabelas, há uma grande tendência de multiplicar. A gente tem que entender se pode multiplicar e o que é que isso significa. A primeira tabela me dá A, B e C e as suas concentrações 1, 2 e 3 em grama por quilograma. A segunda tabela me dá 1, 2 e 3 e as porcentagens. Está vendo a semelhança com as questões dos times? Flamengo, Palmeiras, vitória, empate, derrota, vitória, empate, derrota. Então você pode multiplicar, né? Como as concentrações 1, 2, 3 também estão aqui, gente, a multiplicação pode ocorrer porque essa matriz é 3 por 3 e essa aqui é 3 por 1. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Quando eu pegar a primeira linha por primeira coluna, o que é que sobra? A e a quantidade dela em gramas por quilograma, porque ao multiplicar por uma porcentagem eu calculo a fração do total. A próxima dá B em a concentração dele, o valor total da concentração em termos de uma porcentagem do total. E a C vai me dar C e aquela porcentagem relativa que vai me dar a concentração em grama por quilograma. Então, como é que a gente faz essas continhas? Vamos fazer comigo, gente? Primeira, posso multiplicar, já vi. Vamos encontrar o nutriente A, a quantidade total, a sua concentração em gramas por quilograma. Como é que eu faço? Primeira linha por primeira coluna. Vamos fazer 0,2 vezes 45%, está aqui, mais 0,5 vezes 25% está aqui, 0,4 vezes 30% está aqui. Fazendo a continha, 45% é 0,45, 25% é 0,25 e 30% é 0,30. Quando você faz essa continha todinha aqui, gente, dá esse valor aqui, né? 0,335. Vamos fazer a mesma coisa para o nutriente B pela ordem. Segunda linha com primeira coluna eu boto aqui. 0,3 vezes 0,45, já transformei, né? 0,4 vezes 0,25, já transformei a porcentagem para decimal. E 0,1 vezes 0,30. Fez as contas, 0,265. E o próximo nutriente, que é o que ele quer na questão, 0,1 vezes 0,45, 0,4 vezes 0,25 e 0,5 vezes 0,30 dá 0,295. Então me diga, quanto é que eu vou ter do nutriente C? 0,295, letra D. Tá aí, cara. Gostei da questão, viu? Questão número 6. Atenção a essa questão. O que é que diz a questão 6? Uma indústria farmacêutica produz 3 tipos de suplementos alimentares, mais uma contextualizada, X, Y e Z. Os suplementos são compostos de vitamina B, D e E em miligramas por cápsula, com concentrações diferentes. Atenção agora. A matriz M de Maria representa a quantidade de vitaminas em miligramas por cápsula. Então anota aí, matriz M, miligramas por cápsula. A matriz P de Paulo vai representar o número de cápsulas por dia. Produção diária, cápsulas por dia. Então você entendeu? Matriz M é o quê? Quantidade de vitaminas em miligramas por cápsula. E a matriz P de Paulo é o quê? Número de cápsulas por dia. Tá aí. A matriz P, eu tenho X, Y e Z. A matriz M, eu tenho as vitaminas B, D e E, X, Y e Z. Então, só voltando, o que é a matriz P? Produção diária de cápsula. E o que é a matriz M? A quantidade de vitaminas em miligramas por cápsula. Então, produção diária, quantidade de miligramas por cápsula. Muito bem. A matriz P é do tipo 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. 3 linhas e uma coluna, tá anotando? E a matriz M é 3 linhas por 3 colunas. Qual matriz a seguir representa a quantidade em gramas de vitaminas B, D e E utilizada na produção diária de cápsula dos suplementos X, Y e Z pela indústria farmacêutica? Aparentemente, o aluno pode pensar em multiplicar na ordem que apareceu, P de Paulo por M de Maria, mas não pode. Sabe por quê? Porque a matriz P é do tipo 3 por 1 e a matriz M é 3 por 3. Então eu não posso multiplicar P por M. Do jeito que está aqui eu não posso, né, gente? Por quê? Ó, de novo. Porque aqui eu tenho 3 por 1, tem uma coluna,
E aqui eu tenho 3 por 3, tem 3 linhas. Nessa ordem eu não posso. Então eu vou inverter a ordem, né? Eu vou fazer M por P. Mas por que você está fazendo isso? Porque é a única maneira de eu multiplicar. Então cuidado. Você não vai multiplicar na ordem que as matrizes aparecem. Você tem que ver se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E não só isso, né? Você tem que ver se as letrinhas da coluna da primeira são as mesmas letrinhas das linhas da segunda. Você concorda comigo? Lembra que a gente frisou bem esse negócio, se as letras são iguais. As letras da primeira matriz, das colunas da primeira matriz, tem que ser as mesmas letras das linhas da segunda matriz para poder multiplicar. Muito bem, Carlos. Baseado nisso, eu vou poder multiplicar. Agora, olha, eu vou multiplicar a matriz M. A matriz M me dá miligramas por cápsula. E a matriz P me dá cápsula por dia. Corta cápsula com cápsula, bate com o que o enunciado quer. O enunciado quer miligramas por dia. Então, Carlos, se eu multiplicar do jeito que está aqui, XYZ coincide com XYZ, a matriz resultante vai ser BDIE em miligramas por dia. Então, vamos fazer a multiplicação? Bora, vamos começar. Vamos pegar inicialmente a primeira linha, que é a vitamina B, com a primeira coluna. Se eu pegar a primeira linha com a primeira coluna, eu vou ter o quê? Vitamina B miligramas por dia. Por quê? Lembra que ao multiplicar, cortou cápsula com cápsula e ficou miligramas por dia? Então, vamos fazer essa multiplicação? Vou fazer para você bem devagarinho aqui, ó. 1 vezes 200, mais 1 vezes 500, mais 2 vezes 300. Olha aqui os 1.300 que eu já coloquei. Beleza, isso foi de vitamina B em miligramas por dia. A vitamina D, vou deixar você fazer. Você pega a segunda linha pela primeira coluna. Bora fazer comigo? Bora fazer a vitamina D? Vai lá, Carlos. Segunda linha pela primeira coluna. Bora. Como é que faz esse cálculozinho aí? Vamos fazer comigo. 3 vezes 200, mais 3 vezes 500, mais 1 vezes 300. Isso deu 2.400. Coloca aí, Carlos. 2.400. Gostei. E vamos fazer agora a última, vitamina E. Quer fazer sozinho? Terceira linha com primeira coluna? Faz aí para eu ver. Show demais, né, Carlos? Terceira linha com primeira coluna. Vamos lá fazer a continha agora. Bora. Vai ser 4 vezes 200, mais 5 vezes 500, mais 6 vezes 300. 5.100. Então, está em miligramas por dia. Só que o enunciado, ele quer em gramas por dia. É só dividir por 1.000, né? Porque 1 grama tem 1.000 miligramas. Dividindo por 1.000, 1.300 fica 1,3, que é a vitamina B. 2.400 fica 2,4, que é a vitamina D. E 5.100, 5,1, que é a vitamina E. Então, gente, a alternativa correta, letra A. Gente, questão muito boa, viu? Muito boa mesmo. Exercício 7, uma obra-prima da UFRN. Lembre que agora nós teremos questões discursivas a partir de 2024 no Enem. Caso você já esteja nesse ano, já está com discursiva aí. Vamos ver essa belíssima questão da UFRN. Um empresário produz goiabadas e bananada. A produção desses doces passa por 2 processos. A colheita das frutas e a fabricação das compotas, que é os potes, né? O tempo necessário para a conclusão dos processos é dado em dia pela matriz. Então, gente, essa matriz aí dá o tempo em dias. É muito importante que você identifique a informação da matriz. Essa primeira matriz é dia. Então, quer dizer que para colher a goiabada eu passo 5 dias. E para fabricar, 4. Para colher a banana, 6 dias. E para fabricar, mais 5. Então, esse aqui é o tempo em dias da colheita e da fabricação. Esses empresários possuem 2 fábricas, 1 e 2. Os gastos diários em milhares de reais. Então, isso aí representa o gasto em milhares de reais por dia para a realização de cada um dos processos. Então, a matriz N quer dizer que eu vou gastar 12 mil reais por dia na fábrica 1 para colher e 4 mil reais por dia na fábrica 2 para colher. E por aí vai. Ele quer que você multiplique M por N. Então, se ele quer que você multiplique M por N, é porque eu já posso multiplicar. Agora, o mais importante é a B, que possivelmente é isso que deve cair na sua prova discursiva. Então, veja aí, questão discursiva. Olha que massa. Explique que informação cada elementozinho da matriz que você achou lá em cima da matriz produto fornece. Sem dúvida é a melhor questão da aula, né, gente? Então, vamos primeiramente multiplicar, sem se preocupar muito com o que significa, porque ele só quer que você multiplique a matriz M por N. Só que eu já vou explicar, tá? A matriz M, lembra que são os dias? E a matriz N de navio, lembra que são milhares de reais por dia? Quando eu cortar dia por dia, eu vou ter milhares de reais, né? Ah,
Carlos, estou entendendo. A matriz M é os dias, como você está multiplicando, né? E a outra matriz é milhares de reais por dia. Corta dia com dia. Então, quer dizer que a minha matriz produto vai me dar os milhares de reais que eu vou gastar. E eu posso multiplicar, né, gente? Posso, porque a primeira matriz é 2 por 2, a outra é 2 por 2. Corta 2 com 2. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Cortar não, né, gente? É comparar. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Vamos fazer a multiplicação, né? Está aqui a matriz M, 5, 4, 6, 5, e a matriz N. Eu fiz a conta bem devagarinho para você. Ó. Então, vamos lá. Primeira linha com primeira coluna. Então, bora. 5 vezes 12, mais 4 vezes 8. Fiz aqui, ó. Deu 92. E agora, primeira linha com segunda coluna. Eu fiz aqui, ó. 5 vezes 4, mais 4 vezes 10, fiz aqui. A outra, segunda linha com primeira coluna, ó. 6 vezes 12, está aqui, mais 5 vezes 8. Deu 112. E aqui, 6 vezes 4, mais 5 vezes 10, dá 74. Galera, você já sabe a informação que isso significa? Vamos lá. Se as colunas da primeira, que é colheita e fabricação, correspondem às linhas da segunda, que é colheita e fabricação, as informações linhas da primeira estão aqui. Ó. Eu pego as informações da linha da primeira e boto no matriz produto, goiaba e banana. E as colunas da segunda ficam na matriz produto, fábrica 1 e fábrica 2. Então, isso quer dizer o quê, gente? Que eu gastei R$92 mil na fábrica 1 para fazer o doce de goiaba. E gastei R$60 mil na fábrica 2 para fazer o doce de goiaba. A banana, eu gastei R$102 mil na fábrica 1 para fazer a banana e gastei R$74 mil na fábrica 2. Mas eu já estou adiantando a solução da B, né, gente? Então, 92, valores em milhares de reais, ó, seria o custo da produção de goiaba na fábrica 1, 60, custo de produção de goiaba na fábrica 2, 112, custo de produção de banana na fábrica 1, 112 mil reais, tá? E 74 mil reais, custo de produção de banana na fábrica 2. Está aqui, questão espetacular, parecidíssima com o exemplo 3 da teoria lá dos orfanatos 1 e 2 com os supermercados X e Y. Você está de parabéns, viu, gente? Então, com mais de 1 hora de aula, a gente já chega no exercício 8. O que é que diz, Carlos, o exercício 8? Duas cidades A e B têm suas áreas urbanas divididas em regiões comercial, residencial e industrial. A tabela 1 fornece as áreas dessas regiões em hectare. Então, anote aí. Tabela 1, área em hectare. Tabela 2, ó, o pessoal já está vibrando aqui no estúdio, tá vendo, gente? E a tabela 2 fornece os valores anuais médios de arrecadações em milhões de reais por hectare. Então, a tabela 2 é milhões de reais de hectare por ano. Referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, fornecimento de energia elétrica ao fornecimento de água. Duas tabelas podem formar duas matrizes. Tabela 1 vai formar uma primeira matriz em que as linhas são as cidades A e B e as colunas é a área comercial, residencial e industrial. É uma matriz do tipo 2 linhas por 3 colunas. E a outra tabela forma uma segunda matriz que me dá o custo lá por ano por hectare. Seria IPTU, energia elétrica e água, com as suas colunas área comercial, área residencial e distrito industrial. Atenção, antes que eu passe o slide, você está pensando em multiplicar, né? Será que eu posso multiplicar direto? Porque, veja, as colunas da tabela 1 é área comercial, residencial e distrito industrial. Ela não coincide com as linhas da tabela 2, que são nomes diferentes. Eita, e agora? Considere as matrizes associadas às tabelas 1 e 2. Esse desenho, essas informações que você está vendo aqui, gente, são as mesmas, só em forma de matrizes, né? Que eu posso representar por parênteses ou colchetes, tá bom? T1 é a primeira matriz, T2 é a segunda matriz. Muito bem. Sejam os elementos da matriz resultante, ó, ele já está dizendo que vai multiplicar, só que ele vai multiplicar, gente, algo estranho está acontecendo aí. Ele vai multiplicar a matriz T1 pela transposta de T2. Ah, eu não me lembro mais o que é transposta. Quem está deitado fica em pé, lembra? Nessas condições, a informação contida no termo da ordem A22, ou seja, resultante do produto das matrizes, é o valor total arrecadado com cálculo. Questão que você vai fazer facilmente. A matriz T1 é a área em hectare. Aqui está ela. Ó. Essa primeira matriz é essa aqui, né? Ó. Cidade A, cidade B, área comercial, área residencial e distrito industrial. Percebeu que são os mesmos valores? Vou tirar agora, ó. A mesma coisa, né? Agora, essa segunda matriz, cuidado, tem algo diferente aqui. Essa segunda aqui é a transposta dessa aqui. Opa, essa aqui não é igual a essa, não.
É não, sabe por quê? Porque eu fiz a transposta dela. Hã? Como assim? Olha só. Tá vendo IPTU, energia elétrica e água? Essa aqui é a matriz T2, mas aqui é a transposta dela. Ó, IPTU, energia elétrica e água na matriz T2, faz a transposta, ó. 12, 25 e 15 veio para cá, 12, 25 e 15, ó. O IPTU, energia e água, que é linha, passa a ser coluna. Ah, entendi, Carlão. Os nomes que eram linha passam a ser colunas. E os nomes que eram colunas, área comercial, área residencial e distrito industrial, passa a ser linha. Então eu posso multiplicar agora? Posso. Eu já podia antes, agora só que eu não tinha nenhum significado, né? Por isso que é importante, gente, você entender que eu só posso multiplicar em termos de resultados práticos, para eu ter algum significado do resultado, quando os nomes da coluna da primeira for igual aos nomes das linhas da segunda. O que não acontece se eu pegar as matrizes originais T1 e T2. Por isso que eu tive que fazer a transposta. Então, comercial, residencial e industrial coincide. O que é que sobra aqui? Atenção. As linhas da primeira matriz são as cidades A e B. E as colunas da matriz transposta T2 seriam IPTU, energia elétrica e distrito industrial. Então, me diga, o que significa o elemento A22? O custo com energia elétrica em milhões de reais na cidade, por ano, né? Por hectare, na cidade B. Não é isso? E como é que seria o cálculo dela, gente? Vamos só fazer para a gente treinar, né? O cálculo seria o seguinte, segunda linha da primeira com segunda coluna da segunda. Faz o cálculo, daria 8 vezes 25, mais 12 vezes 12, mais 18 vezes 60. Dá 1.424.000. Mas ele não pediu isso. Ele só quer saber o que significava. É o fornecimento de energia elétrica na cidade B. Anote aí, gente, questão lindíssima, tá? A questão número 9, gente, quando a gente pensa em termos de prova, ao lado da questão lá da goiaba e da banana, para mim, é uma questão que tem um diferencial muito grande. Eu, particularmente, acho essa questão top. Então, anota aí, questão 9 é top. Tatiana e Tiago comunicam-se entre si por meio de um código próprio, dado pela resolução do produto entre as matrizes A e B, ambas de ordem 2, duas linhas e duas colunas, onde cada letra do alfabeto corresponde a um número. O A é 1, o B é 2, o C é 3, até a última letra, que são 26 letras, está incluindo também o K, o Y e o W, é 26. Por exemplo, se a resolução do produto da matriz A por B for 1, 13, 15 e 18, a mensagem é amor. Vamos verificar. 1 é A de amor. 13 é o M. Vamos lá. O A é 1, B é 2, J é 10, K é 11, L é 12, M é 13. Ah, tá aqui. M é 13. O é 15 por quê? Se o M é 13, M, N é 14, O é 15. Gostei. E o R é 18 por quê? P é 16, Q é 17 e R é 18. Que legal, Carlos, estou entendendo. Então, os números 1, 13, 15 e 18, pela ordem, é a palavra amor. O 1 é A, o M é 13, o O é 15 e o R é 18. Acho que eu entendi. Desta forma, se a mensagem recebida por Tatiana foi flor e a matriz B for 1, menos 1, 2 e 1, então a matriz A é. Primeiramente, ele deu um exemplo. Se a mensagem fosse amor, era essa. Mas se a mensagem fosse flor, essa matriz seria qual? A matriz produto. Ele está dando a matriz B e quer saber a matriz A. Então, vamos explicar melhor. Como seria a matriz A? Então, vamos lá. Se a palavra foi flor, vamos logo fazer como é que seria a matriz produto se fosse flor. Amor, já sei quanto é que deu. E flor? A letra F. A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, E é 5, F é 6. Opa, já coloquei um 6 aqui. O L é quanto? Deixa eu ver. J é 10, K é 11, L é 12. Já botei 12 aqui, que é o L de flor. O O é 15. Porque M se O é 12, M é 13, N é 14, O é 15. Tá aqui, o O 15. E o R é 18, né? Porque se o P é 15, O é 14, P... Então, vamos lá. P, Q, R. Tá vendo? Me atrapalhei. Tem que ter cuidado. O O é 15. Então, P é 16, o Q é 17 e o R é 18. Né? Você faz aí devagarinho e confere. Então, tá aí, gente. A palavra flor me dá a mensagem 6, 12, 15 e 18. Ele quer saber a matriz A, né? Ele disse que a matriz A, multiplicada pela matriz B, que ele deu no enunciado, tem que dar a mensagem recebida, que é a matriz produto, que corresponde à palavra flor,
que com números é 6, 12, 15 e 18, seguindo o códigozinho do alfabeto. Como é que eu faço para descobrir então a matriz A? Eu tenho que achar x, y, z e w. Parece que eu tenho que fazer multiplicação, né, gente? Vamos pegar primeira linha com primeira coluna para ver se dá 6. Porque, veja, esse 6 está na primeira linha da primeira coluna. Então, ele tem que vir da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda. Então, bora. X vezes 1 mais y vezes 2 dá igual a 6. Perfeito, Carlos. Como eu estou mexendo com x e y, vamos fazer agora primeira linha com segunda coluna, que tem que dar 12. Então, bora, Carlos. X vezes menos 1 mais y vezes 1 dá 12. Primeira linha e segunda coluna. A de baixo agora, segunda linha com primeira coluna. Bora. Como é que fica? Z vezes 1 mais W vezes 2 dá 15. Está aqui. Muito bem. E a próxima, segunda linha com segunda coluna. Bora? Fica o quê? Z vezes menos 1 mais W vezes 1 tem que dar 18. Agora, só organizando, né, gente? Deu sistema, né? Eita, nossa aula de sistema foi show. A aula 12 do curso, né? Então, x vezes 1 é x, y vezes 2 é 2y igual a 6. E aqui embaixo, x vezes menos 1, menos x mais y igual a 12. Vamos resolver já já. E no de baixo, z vezes 1 é z, w vezes 2 é 2w igual a 15. E aqui embaixo, menos z mais w igual a 18. Vamos resolver os sistemas? Primeiro sistema, como é que eu faço? Posso simplesmente somar para cortar x com menos x. 2y com y é 3y, 6 com 2 é 18. Passo 3 dividindo. Y é 6. Se y é 6, eu posso substituir na primeira ou na segunda. Substituir na primeira. X mais 2 vezes 6 é 6. Passa 12 para o outro lado, menos 6. Como é que agora eu resolvo esse outro sistema? Do mesmo jeito, somando também, né? 2w com w é 3w, 15 com 18 é 33. Passo 3 dividindo, w é 11. Substituindo também em 1. Ó. Z mais 2, w é 11, vezes 11 igual a 15. Passa para lá, z é menos 7. Então, quem é o x? Menos 6. Quem é o y? 6. Quem é o z? Menos 7. E quem é o w? 11. Que questão, viu, cara? Amei essa questão. Anote aí, tem que revisar. Outra questão muito parecida com a questão anterior, mas cobra um pouquinho de interpretação de você. Mas como é negócio de senha de banco, eu achei por bem colocar. Um dispositivo eletrônico usado em segurança modifica a senha escolhida por um usuário. Olha que questão top. De acordo com o procedimento descrito a seguir. A senha escolhida, S1, S2, S3 e S4, deve conter 4 dígitos, que são representados respectivamente por S1, S2, S3 e S4. Esses dígitos são então transformados nos dígitos M1, M2, M3 e M4 da seguinte forma. M1, M2 é igual a P, que multiplica S1, S2. P é uma matriz, tá? É a matriz 0, 1, 0. Então, para obter os dígitos M1 e M2, eu multiplico a matriz P, que é 0, 1 e 0, pelos dígitos S1 e S2. Isso aqui são matrizes colunas, como a gente já viu na teoria. E os dígitos M3 e M4 são obtidos multiplicando a matriz P, que é essa aqui, 0, 1, 0, por S3 e S4. Eu não conheço esses termos aqui. Se a senha de um usuário já modificada é 0110, ou seja, se eu já sei que M1 é 0, M2 é 1, M3 é 1 e M4 é 0, quanto é que vai valer S1, S2, S3 e S4? Não entendi, cara. Então vamos lá. M1 é 0, M2 é 1, M3 é 1 e M4 é 0. E P é a matriz 0, 1, 1, 0. Então, olha aqui. Nessa primeira parte, o que é que eu vou fazer? Vou substituir. Ó. M1 é quanto? 0. M2 é quanto? 1. A matriz P é essa aqui. Vou botar aqui. Ó. 0, 1, 1 e 0. E eu vou descobrir S1 e S2. Na segunda parte, M3 é 1, M4 é 0. A matriz P é quem? 0, 1, 1 e 0. E eu vou descobrir S3 e S4. Galera, o que é que eu vou fazer? Multiplicação de matrizes. Primeira linha pela primeira coluna tem que dar 0. Né? Porque o elemento da primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz tem que ser esse elemento aqui, resultado. Então, 0 vezes S1 mais 1 vezes S2 é 0. Como 0 vezes S1 é 0, S2 é 0 aqui, porque ficou 1 vezes S2 igual a 0, S2 é 0. E agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda. Ó. Tem que dar 1, ó. De novo. Essa linha aqui, olha para o mouse, por essa coluna aqui tem que dar 1. Então, 1 vezes S1 mais 0 vezes S2 é 1. 0 vezes S2 é 0.
1 vezes S1 é 1, S1 é 1. Achei S1 e S2. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Mais uma vez, viu? Ó, M3 é 1 e M4 é 0. Então, bora. Matriz P é a mesma, não muda. E eu quero achar S3 e S4. Bora. Primeira linha da primeira matriz, pela primeira coluna da segunda, tem que dar 1. O elemento na primeira linha e na primeira coluna. 0 vezes S3 mais 1 vezes S4 dá 1. Então, 0 vezes S3 é 0. 1 vezes S4 é igual a 1, S4 é 1. E agora? Segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda. 1 vezes S3 mais 0 vezes S4 tem que dar 0. Então, como isso aqui é 0, S3 é 0. Então, ó, S1 é 1, S2 é 0, S3 é 0 e S4 é 1. Com muito cuidado, substituindo aqui, a senha S1, S2, S3, S4, que é o que ele pediu no enunciado, vai ser 1001, que seria a alternativa C. Ei, Carlos, dificilzinho a interpretação, né? Mas o procedimento de resolução é bem legal. Questão número 11. Vamos fazer agora uma puxada, falando um pouquinho sobre matriz inversa, matriz identidade, né? Vamos então agora à nossa questão de número 11. O que é que diz a questão 11? Sendo A um número real e considera a matriz A dada por 1A, 0 e menos 1. Então, a matriz A é elevada a 2017. Ah, já sei, cara. É só pegar todos os elementos e elevar a 2017. Não. Nunca faça isso. Porque a lógica dos números reais não é a mesma das matrizes. É um mundo diferente do que você está acostumado. Então, a matriz A elevada a 2017, eu teria que pegar ela e multiplicar por ela mesmo 2017 vezes. Vixe, cara, eu só vou terminar em 2030. Calma. A gente precisa de uma estratégia de resolução. Eu vou começar a fazer um teste. Quanto é que seria A ao quadrado? É A vezes A. Como assim? Vamos fazer A ao quadrado? Bora. A ao quadrado é A vezes A. E como é que eu faço A vezes A? Eu boto um ao lado da outra e faço as multiplicações. Vou fazer direto, viu? Primeira linha com primeira coluna. 1 vezes 1 dá 1. A vezes 0 é 0. Deu 1. Você já está fazendo direto, cara. Você já está craque, né? Depois de 10 questões. Vamos fazer agora. Primeira linha com segunda coluna. Vamos ver se dá 0? Bora. 1 vezes A dá A. Mais A vezes menos 1, menos A. A menos A, 0. Caramba, é mesmo. Segunda linha com primeira coluna, bora. 0 vezes 1 dá 0. Menos 1 vezes 0 dá 0. 0 com 0, 0. E vamos ver agora se essa aqui dá 1, que é a segunda linha com a segunda coluna. Vai devagarinho, viu? 0 vezes A é 0. Mais menos 1 vezes menos 1 dá 1. 0 com 1 dá 1. Eita, rapaz, A ao quadrado deu a identidade, ó. Interessante, deu a identidade, A ao quadrado. Cara, quanto é que seria A ao cubo, hein? É A ao quadrado, que é a identidade, vezes a própria matriz A. Epa, mas peraí. Tem uma observaçãozinha que você colocou. Qualquer matriz multiplicado pela identidade dá a própria matriz. Perfeito. Então, como isso aqui é identidade, se você fizer a continha, vai dar ela mesma. Isso é uma observação, última observação da teoria, hein? Qualquer matriz multiplicada pela identidade dá ela mesma. Então, a matriz A ao cubo dá 1A, 0 e menos 1. A quarta seria o quê? A matriz A ao cubo, que é igual a A. A ao cubo é igual a A, ó, multiplicada por A. Então, veja que a operação A ao cubo vezes A é a mesma de A vezes A. Olha para cá, ó, 1A, 0 e menos 1, 1A, 0 e menos 1. Ou seja, a matriz A elevada à quarta dá identidade. Então, o que você está percebendo, hein, gente? Quando o expoente é par, dá a matriz identidade. Quando o expoente é ímpar, dá a própria matriz. Isso vai se repetir o tempo todo. Então, eu pergunto a você. A elevado a 2017 é expoente par ou ímpar? Ímpar. Então, vai ser a própria matriz A. Caramba! Portanto, letra B de bola. Gostei, viu, Carlos? Que questão. Pois é. Ainda sabe como é que faz para calcular a inversa fazendo conta? É a proposta da questão número 12. Fazendo a revisãozinha lá da teoria. Dada a matriz A, dada por 1, 2, menos 1 e 0, denotamos por A elevado a menos 1 a matriz inversa de A. Então, ele quer que depois que você achar a matriz inversa, você some a matriz A com a sua inversa e quer saber quanto vai dar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a inversa. Ainda lembra como é que faz? Uma matriz multiplicada pela sua inversa dá identidade de mesma ordem. Lembre que a matriz de identidade ela tem na diagonal principal 1 em 1 e o resto dos elementos é 0. Então, vamos fazer essa multiplicação para achar A, B, C e D. Eu já fiz isso lá na teoria também. Então, bora?
Pegando primeira linha com primeira coluna, tem que dar primeira linha com primeira coluna 1. Então, bora. 1 vezes A mais 2 vezes C igual a 1. Então, ficou que A mais 2C é 1. Pegando agora segunda linha com a primeira coluna, vai ter que dar 0. Eu estou pegando sempre a primeira coluna para achar A e C, viu, gente? Segunda linha com primeira coluna, bora lá. Menos 1 vezes A dá menos A, 0 vezes C é 0. Então, menos 1 vezes A mais 0 vezes C é 0. Como é que ficou? Quem é 0 vezes C? 0. Então, menos 1 vezes A dá 0. Então, lógico que A é 0. Achei A, vou achar C aqui em cima. Ó. Se A é 0, bora. 0 mais 2C igual a 1. C igual a 1 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa agora com a segunda coluna. Ó. Primeira linha com a segunda coluna tem que dar 0. Bora? 1 vezes B mais 2 vezes D tem que dar 0. Está aqui. Ó. 1 vezes B mais 2 vezes D tem que dar 0. Daqui eu tiro que B mais 2D é 0. Pegando agora segunda linha com segunda coluna tem que dar 1. Menos 1 vezes B é menos B, mais 0 vezes D é 0, que dá 1. Então, ficou menos B igual a 1. Então, B igual a menos 1. Então, se B é menos 1, substituindo aqui em cima, ó, menos 1 mais 2D é 0, passando menos 1 para o outro lado é 1, D é 1 meio. Então, achei a matriz inversa. É uma matriz na primeira linha 0 e menos 1, e na segunda linha 1 meio e 1 meio. Então, vou somar agora A com a sua inversa. Fazendo a soma, para somar duas matrizes, ela tem que ter o mesmo número de linhas e colunas, e é só somar os elementos. 1 mais 0 é 1, 2 mais menos 1 é 1, menos 1 mais meio, menos meio, tira o mínimo e comprove. 0 mais meio, meio. Essa é a soma A com sua inversa. Qual é a alternativa correta? Letra C. E eu quero encerrar, gente, com uma questão que exige muito, mas muito de você. É uma questão que eu precisaria retomar o exemplo 5. Eu quero fazer essa questão bem devagarinho, que seria a questão, digamos assim, mais complicada que poderia aparecer de matrizes, a nível de ensino médio, evidentemente. Vamos a uma questão da Universidade Federal Fluminense que eu adaptei. Alessandra, Joana e Sônia vendem saladas prontas, contendo porções de tomate, pimentão e repolho. Vá anotando aí. A matriz M de Maria fornece o número de porções de tomate, pimentão e repolho. Então, a matriz M é o número de porções, tanto de tomate, tanto de pimentão e tanto de repolho. A matriz N de navio fornece o custo total das saladas. Entendi. N é o custo total. Então, ela já é a matriz produto. E a matriz M é o número de porções. Muito bem. Então, a salada da Alessandra tem determinada quantidade de porções de tomate, determinada quantidade de porções de pimentão e determinada quantidade de repolho. E por aí vai. Sabendo-se que o determinante de M é não nulo, já é uma condição para que ela tenha inversa. Atenção, para que uma matriz tenha inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Mas isso é assunto para a próxima aula. Obtém-se uma matriz X que fornece em real o custo das porções de tomate, pimentão e repolho. Então, deixa eu ver se eu entendi. A matriz M é a quantidade, M de Maria. A matriz N é o custo total e a matriz X é o custo por unidade. Ele quer que você ache a matriz X. Então, como é que eu obtenho a matriz X? Para fazer a questão, vamos devagar. A matriz N, que representa o custo total, ele é o produto, já que é o custo total. Produto de quem, cara? Da matriz M, que fornece o número de porções de tomate, pimentão e repolho, usado na composição. E esse é o detalhe, gente. Pela matriz X, que vai ser o custo por porção. Então, veja. Para que eu tenha o custo total, eu tenho que multiplicar o número de porções pelo custo por porção. Porque vai cortar porção com porção e vai dar real. Acho que eu entendi, cara. Então, você está querendo me dizer que a matriz N, que é 3 por 1, atenção, por que a matriz N é 3 por 1? Olha para a figura. 3 linhas e uma coluna. A matriz M de Maria, ela tem 3 linhas e 3 colunas, como você viu lá. E a matriz X vai ser de que tipo? Bom, vamos ver. Qual a condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas? O número de linhas da primeira, que é M de Maria, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que é A
de amor. Então, isso quer dizer que A tem que ser 3. Porque eu só posso multiplicar a matriz M das porções pela matriz X, custo por porção, para dar o custo total, se esse A aqui for 3. É verdade. E como a matriz produto é 3 por 1, ela tem que ter o número de linhas da primeira, que é M de Maria, e o número de colunas da segunda, que é B de bola. Então, B tem que ser 1. Então, a matriz X é do tipo 3 por 1. Beleza. Mas nem foi isso que ele pediu, né? Ele quer que você descubra quanto é que vai valer X em termos de operações matriciais. Mas aí está o esqueminha para você, né? Ó, se eu pego a matriz M 3 por 3, que é as porções, e multiplico pela matriz X 3 por 1, reais por porção, ó, tomate, pimentão e repolho estão aqui, o resultado vai ser o quê? O custo total de quem? Das saladas feitas por Alessandra, Joana e Sônia. Em reais. Entendi, cara. Então, você fez isso só para ver que realmente são coisas que a gente já tinha feito na aula anterior. Mas ele quer X. Então, se ele quer X, eu vou dizer que a matriz produto é a matriz M de Maria pela matriz X. Olha que eu fiz isso no exemplo 5. Como foi que a gente ensinou a você? Toda vida que você quer obter a letrinha desconhecida, você multiplica pela inversa do coeficiente que tem a letra que você quer. Você não quer X? Sim ou não? Então, você vai multiplicar ambos os membros, à esquerda de M pela inversa de M. Atenção, não é a inversa de N de navio. É a inversa de M de Maria. Por quê? Você ainda lembra? Vamos ver. Fazendo a inversa de M vezes N, eu multiplico pela inversa de M dos dois lados à esquerda. Inversa de M vezes M igual a X. Mas você lembra que a matriz inversa multiplicada pela matriz da própria identidade? Isso, a inversa por uma matriz da identidade. Então, como é que fica aqui embaixo? Isso repete, aqui vai dar identidade vezes x. E como observação da teoria, qualquer matriz multiplicada pela identidade dá ela mesma. Então, em resumo, acabei de descobrir a matriz x. A matriz x é simplesmente a inversa de m vezes n. Tá aí a alternativa D. Que questão top! Carlos, você garante que pode vir questão de matrizes que eu faço? O que é que você acha? Depois dessa aula aí, 1h30 de matrizes, realmente fundamentei bem você, né? Vamos se preparar para as próximas aulas, que depende dessa aula. Aula de determinante a 55 e a aula de sistemas lineares 3x3, que a gente vai precisar das aulas 54 e 55. Abração, até mais, viu?